Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa, o seu encontro com as notícias que marcaram o dia. Aliás, num dia de jogo da seleção brasileira, um dia seguinte, né, a definição, efetivamente, sobre a situação de presidente afastada, de presidente em exercício, primeiro dia, então, oficialmente de ex-presidente Dilma, presidente Michel Temer, e as coisas continuam acontecendo. Depois de uma grande bagunça, né? De uma grande revolta dos insatisfeitos com o resultado da votação no Senado, na noite no dia de quarta-feira, com queima de pneus, com depredação, insatisfação, anarquia, uma anarquia efetivamente. Mas nós estamos aqui para o nosso encontro diário, aquele encontro que troca com você a informação, a opinião, a descontração e o bom humor. Aceite o nosso convite e fique conosco, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, com 4 participantes, não caiu mais ninguém de ontem para hoje, com Atualidades Pampa. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Pois olha, falando em insatisfação, se vocês me permitem, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. O Armando Burdi continua ainda adoentado, com acho que uma gripe, um problema de garganta, enfim. O Gustavo... Eu acho que o Burdi andou fazendo coisas que expôs muito o corpo ao frio. Então gerou uma bactéria agressiva e uma pintou bactéria uma agressiva. gripe. Por falar em expor corpo e pintou um colorido diferente no teu corpo hoje. Essa gravata aqui, ela não é uma gravata cara. Ela é uma gravata, ela é uma gravata italiana, que vai na Itália e compra gravata. Mas ela tem uma peculiaridade. Ela é da grife Davi, que tem em Florença, que faz uma homenagem aos grandes pintores renascentistas, e aqui fez uma homenagem, uma gravata temática com Michelangelo. A criação do mundo. Deixa eu chegar mais perto. Moisés dando a centelha da vida para Adão, que é uma fresca que tem na Capela Sistina. E como Michelangelo, da Vinci e tantos outros eram de Florença, sabe? Então isso é uma coisa muito estilosa, eu acho. Não é uma coisa, minha gravata é Karl Lagerfeld. Não é cara. Não, é uma questão de estilo. A Vênus de Milo tá aí? Não, aqui tá algumas anjos, né? Os anjos de Michelangelo e Rafael também. Não faz o estilo Vitorino, que a gravata do Vitorino é de poá. Nada com a minha sombrinha é de poá também. Ele faz ali a poá. E o óculos coach também nessa linha. O óculos coach da deprecisão e WZW no pulso, fazendo a linha Bond, mas assim, ó, um Bond completamente gold. Hoje tu arrasou no Gold, exatamente. No gold. E tu fez uma dupla Grenal, porque um é em azul. Uma homenagem ao Grêmio Internacional, com o bisel e o visor azul, e o outro com o visor vermelho, fazendo a linha Red Blue, que tá na moda agora. Red Blue. Todo chique. E essa camisa linda também. Agora um apoiador. E eu gosto do rosa pro homem. Que é praticamente um painel. Mas o rosa deixa o cara mais velho, não deixa? Não. Por que mais velho? Aquelas polo rosa dão um ar de tiozinho, chiquita na praia. Camisa rosa é muito bonito pra homem, eu gosto. Não seja preconceituoso. Tá receitando pro Vitorino? Vitorino, não sei se ele vai saber combinar. Diz que o Vitorino pegou uma espinha no rosto das vacas lá na Expo Inter, que tem um lance que deu espinha no ar. Acho que ele foi tirar leite. Eu acho que o Vitorino é melhor assim, preto ou azul marinho, não dá. Emagrece dá um pouco, muita liberdade. Emagrece um pouco, assim, emagrece. O Vitorino queria tirar leite numa vaca, ela se deu muito mal. Tirar leite. Pegou o rabo da vaca. Nem na vaca, nem com a vaca. Eu quero dizer uma coisa aos senhores telespectadores. Isso tudo sabe o que é? É saudades que a gente está sentindo do Vitorino. É verdade. Não é que a gente fala mal do colega aqui, não. É que a gente sente falta, efetivamente,
uma semana sem um participante do programa, a gente sente muito a falta. E nós sabemos que vocês, telespectadores, também sentem muito a ausência. A gente já está sentindo do Burdi nesses 2 dias que ele está adoentado, certamente acamado. Mas eu falei agora de broncas, e broncas, são muitas as broncas que foram geradas a partir daquela votação de ontem no Senado. Dos mais diversos tipos, até daquele vergonhoso acordão que foi feito assim ao vivo, em cores, para todo o Brasil, para o exterior e comentado. E também uma bronca que nós levamos aqui, que dá gosto de se ver, da nossa telespectadora Juliana Jacques. Eu quero dizer aos senhores, primeiro eu tenho que fazer a minha meia-culpa, tá? A Juliana Jacques, ontem, antes do programa, ela tinha mandado alguns e-mails. Como eles estavam repetidos, ela e outros telespectadores, eu deixei só um dela e de outros telespectadores. E ontem, naquela coisa, eu acabei não lendo. E aí, hoje, ela não apenas... Eu mantive aquele dela e ela mandou onde ela nos mandou um xixi. Quero reclamar, vocês do programa não leem meus e-mails, só leem aqueles que são de elogios ao programa. Quando são de crítica, simplesmente não divulgam. E apenas as mensagens do WhatsApp têm prioridade. Assim não assisto e nem mandarei mais e-mails. Aí ela diz que a Carla às vezes é um tanto injusta em suas colocações, quando falam sobre a senhora Dilma como mulher, como ser humano, de erros e acertos. Pergunta quem sabe se a dona Carla nunca errou, qual a sua profissão. O senhor Chicão Tofani também aborda assuntos e opiniões, atitudes impróprias em alguns momentos. Enfim, Juliana Jacques, você tem toda a razão, mas... O fato de não ter lido. Não, o fato de não ter lido é única. Meia razão. Única e exclusivamente a culpa foi minha, tá? A única culpa é minha. Então eu vou ler hoje o teu e-mail, porque eu tenho certeza que tu estás assistindo, tá? E ela externa o seguinte. Então vamos começar, porque eu li alguns também que não concordavam com algumas coisas. Gostaria de opinar sobre o impeachment da senhora Dilma. O que vivemos foi um profundo desrespeito e um deboche com o povo. A maior farsa foi o papel muito ruim representado pela senhora Janaína Pascoal. Lágrimas de crocodilo, merece um Oscar de atriz dramática. Este Congresso Nacional é uma vergonha para o país. O que menos interessa a eles é a recuperação da economia. O que vai continuar cheio são seus bolsos com o nosso dinheiro. Tem que varrer todo esse Congresso Nacional. Obrigada, Juliana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu, além de tentar me recuperar com a Juliana Jacques, eu também quero dizer que este é o sentimento de muitas pessoas que mandaram um e-mail ontem também neste tom, muitas pessoas com quem nós conversamos hoje e muitas pessoas que mandaram hoje também e-mails dessa natureza. Aquela coisa de terem feito aquele acordão que tu falasse ontem no início do programa, talvez até por isso que alguns eu não li, porque nós falamos sobre isso, mas eu acho que não podemos deixar de retomar. É que eu acho que parece retomar. Que para ela não foi um acordão, né? Pelo que eu entendi, como é que é o nome dela mesmo? Juliana, já errei várias vezes na minha vida. Nunca fui presidente da República. Nunca tive tanta responsabilidade nas minhas costas como a senhora Dilma Rousseff. Quando você tem muita responsabilidade nas costas, sabe-se que quando a gente sair da linha tem consequências. O que a gente precisa entender no Brasil é que a gente precisa arcar com essas consequências diante dos nossos erros. Então, quer dizer, eu nunca tive um erro tão grande, de proporções tão grandes, porque nunca fui presidente da República, nunca fui governadora de estado, nem nada parecido. Mas já errei várias vezes e já me redimi. Eu sou uma pessoa que erro e a pessoa pode me dizer, Carla, tu errasse, e eu vou pensar sobre isso. Eu não acho que eu tô sempre 100% certa. Só que no caso, a gente está falando da presidente da República. E assim, vários juristas hoje se manifestaram a respeito da divisão da tal da pergunta. Segundo o quesito, deve estar habilitada ou não estar habilitada aos seus direitos políticos. Sim. A maior parte deles disseram
que é uma coisa esdrúxula, que é uma coisa que não poderia ter acontecido. Quer dizer, não é questão do Renan Calheiros levantar a Constituição. Não podemos ser maus nesse momento. Não é questão de ser mau ou ser bom. É questão de aplicar uma legislação. Cometer um crime de responsabilidade, a consequência é perda do mandato e, consequência, os direitos políticos. Então, quer dizer, é aplicada essa legislação, é isso que tem que acontecer. Não é questão de ser bom ou ser mal, é simplesmente aplicar a lei. E a pergunta é o seguinte, vai ficar contra assim mesmo? O PSDB, que a gente disse ontem, vai recorrer. Disse que não ia recorrer, mas agora já disse que vai recorrer. Amanhã parece que entra com mandado de segurança, mas outras pessoas já entraram com esse mandado de segurança no STF. Agora, quem resolve se fica assim ou se não fica assim, se é constitucional ou se não é constitucional, é o maior tribunal que a gente tem, que trata exatamente disso, que é o STF. Boa noite. Vocês se indignam dela não ter tido os direitos políticos retirados, mas não de afastarem ela sem crime. Pois foi dito pelos próprios senadores que não havia crime, mas não tinha governabilidade. Mas isso não é motivo para afastar o presidente? É o que pergunta Carlos Gustavo Santos Almeida, que faz engenharia de energia na UERGS, na Universidade Estadual. Ele é do Polo de Novo Hamburgo. Não tinha crime de responsabilidade e também não tinha governabilidade, porque a gente sabe que o julgamento do impeachment, ele é técnico, mas também é político. Então, acho que as duas coisas juntas, né, se agregaram nesse momento, mas crime de responsabilidade. Quase todos os deputados, os senadores que eu escutei, porque não escutei todos, falaram sim que teve crime de responsabilidade. Quanto a Janaína Pascoal, ela não estava sozinha, ela entrou junto com outros dois grandes juristas, inclusive Miguel Reale Júnior, quer dizer, não foi uma desconhecida simplesmente, e ela fez o que ela disse, é o papel dela, é o que eu entendo que seja certo. Pediu desculpas, aí eu acho que ela se refere nas lágrimas de crocodilo, né? Porque ela estava dizendo que não era diretamente contra a presidente, a pessoa Dilma Rousseff, mas a presidente da República, que assinou coisas que não poderia ter assinado, enfim, deu ordens, ou seja do jeito que for. Então, eu acho que ela quis tirar um pouco e quis pedir, de certa forma, desculpa se causou algum constrangimento, e acabou dizendo que no futuro, os netos dela iriam acabar agradecendo a ela esse momento. E ontem à noite, o que vocês acharam da movimentação ou da anarquia que aconteceu não apenas aqui em Porto Alegre, mas também em São Paulo, e que pelas ameaças ou pelas declarações, pelas manifestações, dizem que será assim durante os próximos 2 anos. E isso é democracia? Pois é. Ou isso é anarquia? Hein, Martin Barcelos? Eu acho o seguinte, eu estou ouvindo vocês aqui atentamente, eu acho o seguinte, que isso tudo virou uma grande palhaçada. Quer dizer, as pessoas querem, alguns brasileiros pelo menos, uma minoria, porque foi uma minoria ontem. 20 mil, que nada, 500. O centro de Porto Alegre tinha 100 pessoas ontem à noite. Só que fazem uma bagunça tão uma grande. Gritaria, e o que parece mais incrível é que algumas pessoas estão defendendo essa senhora como se ela fosse uma santa, como ela tivesse sido martirizada depois de tudo que ela fez. Claro que existiu o crime de responsabilidade, ninguém é maluco, mas principalmente o crime de responsabilidade principal foi ela permitir, através deste problema econômico grande criado no Brasil, a morte de 12 milhões de pessoas porque perderam os seus empregos. Essas pessoas é que vão ao mercado, tudo isso é que eu quero dizer para vocês. Então tem que pensar muito bem, como disse o Chicão, Passadina, a Petrobras, todos os problemas da Petrobras, do BNDES, a Lava Jato, tudo isso é uma série de fatores. E outra coisa, ela não tem liderança, ela não tem conhecimento, ela não tem carisma para falar com as pessoas. O Lula tem, não pode se negar que o Lula tem. Agora, ela não tem isso aí e ela perdeu por isso. Ela não dialogava, ela impunha a sua verdade. Eu me lembro daquela história, que seja tua, somente tua, a tua verdade. Vocês conhecem? Mas eu posso dar um drops aqui? Eu não vou falar da Madre Teresa, Dilma de Calcutá,
que a nossa ex-presidenta, que é uma pessoa santa, ela deixou 12 milhões de pessoas mais ricas, que nem o Porto de Havana, a Venezuela e a Bolívia, que o nosso dinheiro foi lá. Mas eu vou falar de uma querida amiga minha e de um grande amigo meu, que eu dedico esse programa, inclusive o Burdes elogiou como um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul, um exemplo do cara que foi taxista e virou um mega empresário, o Ângelo Galtieri. Não é que a minha querida Magda Ângelo gastou R$200 no seu posto de gasolina. Hoje de manhã, às 9 horas da manhã. E ela quer uma milhagem, ela quer um cappuccino. Pelo menos assina a nota lá do cappuccino. Comprei, né? eu fui comprar leite, não tinha leite. Pô, mas é chique, comprar leite no VIP. Aí eu comprei uma cerveja pra levar pra casa. Cerveja hoje de noite. manhã? Sim, mas eu comprei uma cerveja, comprei pãozinho de que queijo. Era isso? E é 9 da manhã. E abasteci o meu carro, gastei R$200. Eu quero saber quanto eu ganho de milhagem. A milhagem, Ângelo, para ela voltar ao posto. O Ângelo Galtieri, que está sempre em Punta, num apartamento do Porto do Sol. E eu lá gastando meus Mas vai a Punta, janta lá. É isso aí. Aqui no WhatsApp, e eu acho que depois é legal a gente... De que? Coxinha. Mas é melhor ser coxinha, eu gosto de pão de queijo. Quebrar as vidraças dos lugares. O que fizeram ali no diretório do PMDB, aquilo foi isso. Mas teve isso não é democracia, né? Teve viatura de polícia lá em São Paulo sendo apedrejada, quer dizer, também não é certo, né? Não é a forma exata de agir, né? Aqui a Daura fala o seguinte, e eu acho que é um sentimento muito das pessoas que não aceitavam o impeachment, né? As pessoas não aceitam o Temer e seus ministros, diz a Daura. É difícil aceitar o Temer mesmo, não é a coisa mais fácil do mundo, porque não pensa que a gente acha que o Temer é a pessoa mais santa do mundo, que jamais cometeu nada, e né, que é a vossa santidade. Não, a gente não pensa isso, mas a gente está numa sinuca de bico. Mas nesse aspecto, eu discordo de você. Não, é que Michel Temer, eu vi presidente da Dilma. O discurso que ele fez ontem, todo mundo gostou. Um estadista, um cara que deixa ela chegar. A princípio, me pergunta, tu votarias no Temer se ele fosse hoje o candidato a presidente? Contra quem? Eu quero saber contra quem. Não, só responde. Deixa eu só responder a pergunta dessas pessoas. Todo mundo me pergunta, mas não vai pra rua de novo, pedir a saída do Temer, etc, etc, etc. Teve uma época que eu pensei, eleições gerais já, e etc. Só que assim, ó, nesse momento eu paro e penso no que é menos ruim. Porque talvez não seja o ideal. E estou acompanhando de perto o que Michel Temer está fazendo. Algumas vezes que achei que fez errado, vim aqui nessa bancada e também critiquei. Mas, enfim, qual é a solução hoje? Se tivesse eleições gerais, quem seriam os candidatos Marne Barcelos? Mas me diz quem vai... Quem seriam os candidatos? Quem concorreria? Luiz Inácio Lula da Silva. Não votaria. Não votaria não. A partir daí, do Lula poder ser o candidato e poder ganhar a eleição, para mim eu já barro. Eu já barro. O menos pior para mim é o Temer nesse momento, que conclua o mandato dele agora até o final, e depois, daqui 2 anos, a gente vota em alguém. Até porque agora o Brasil não tem estrutura para passar por uma nova eleição. Essa é a minha visão. A gente já sangrou tanto nos últimos anos, o nosso cofre já está tão quebrado, e a nossa autoestima ou baixa estima, ou seja o que for, diante de todo o mercado internacional, entendeu? Não comporta uma nova eleição. É segurança no mercado, é isso que precisa, não é mesmo, Marne Barcelos? Com certeza. E olha, eu tô achando até que o Temer tá me dando o nosso telespectador Mário Lima. Então essa é a minha posição. No mesmo momento que ele nos faz saudações e parabeniza pelo programa, que tem uma ironia, já pensaram que a saída da Dilma fortalecerá o Lula para 2018? Vem ao encontro. Se até lá o Lula não for condenado a nada dentro da Lava Jato, talvez. Agora, outra consequência da Dilma não ter perdido os direitos dela é que amanhã ela pode estar dentro de uma secretaria, e dentro dessa secretaria, novamente, ela tem foro privilegiado. Boa noite a todos. Não é mas sim com inabilitação para o exercício de função pública. Cria-se, assim, uma mera adição. Cria-se, assim, não uma mera adição, mas uma subordinação. Abraços, Adriano. Dona Magda, se me permite fazer uma digressão, hoje é um dia extraordinário, dia 1º de setembro. Sim.
Porque há 77 anos atrás, a Alemanha invadia a Polônia e se iniciava a Segunda Guerra Mundial. Os alemães precisavam de um motivo para acionar a população e explicar para o mundo a invasão. Existia uma pequena estação de rádio numa cidade chamada Gleiwitz, que fica na fronteira da Alemanha com a Polônia. Eles colocaram cadáveres naquele local, naquela rádio, colocaram um polonês, alguém comprado, para fazer um discurso contra a Alemanha. Eles invadem, matam e, a partir das 5h45 da manhã, 15 para 6 da manhã, do dia 1º de setembro, a Alemanha entra na Polônia. Entra na Polônia e em menos de 40 e poucos dias, a Polônia está totalmente dominada, destruída e acabada na primeira grande Blitzkrieg, que é a chamada Guerra Relâmpago. O que acontece? No terceiro dia, os dois países que se comprometeram a ajudar a Polônia, França e Inglaterra, determinam o início da Segunda Guerra Mundial. Fazem a sua declaração de guerra, entregando ao embaixador da Alemanha, aos embaixadores nos seus respectivos países, a determinação dos seus governos. E aí começa a grande confusão, que dizem matou 60 milhões, 50 milhões, não existe uma estimativa oficial. E essa guerra foi uma guerra geopolítica, a aquisição de novos territórios, porque esta era a proposição da Alemanha nazista, de Adolf Hitler, de invadir e criar novos territórios para que a população alemã pudesse crescer e mostrar a sua raça superior, que seria a raça ariana. As pessoas dizem que não há mais chance de acontecer isso no mundo, uma terceira guerra mundial. Será que não temos aí? Não tem mais chance. A chance é a guerra do misery que nós estamos vivendo. A guerra do misery. Tia Magda, sabe que o comentário que eu achei mais legal a respeito da Dilma foi do nosso amigo, um amigo pessoal meu que tu conhece bem, o Juan Pablo Bueira, que é o diretor de marketing do Grupo Zafra, do Bourbon. Ele diz o seguinte, que ele aposta que esse acordão existiu por causa de um fato. Para não deixar ela inelegível, ela se proteger, a dona Dilma, e vai assumir uma secretaria do governo Pimentel em Minas Gerais. O Mário falou ontem nessa bancada. E aí ela ganha foro privilegiado e passa ao largo de Sérgio Moro. Tá blindada. Tá blindada. Se acontecer isso, é uma vergonha total. É isso que o Mário falou e o Juan Pablo está apostando do Rádio Corredor. Enquanto isso, o presidente nacional do PDT, o senhor Carlos Lupe, aquela relíquia, convocou uma reunião do diretório para o próximo mês de outubro, ainda sem data definida. Para quê? Expulsar? Com a intenção de discutir eventuais sanções a todos os 3 senadores do partido por terem votado favoravelmente ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Poderá ir de advertência à expulsão. A minha proposta, diz aquele senhor que tem uma pele linda, a minha proposta será aquela que a Comissão de Ética apresentar, avisou Lupe, que sempre orientou pela rejeição do processo. A bancada pedetista, integrada por Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, Assir Gurgax, de Rondônia, e Telmário Mota, de Roraima, votou integralmente pela deposição da petista. Eles foram decisivos para que agora o presidente Michel Temer alcançasse e tal, barará, barará. Esse seu Carlos Lupe, vou te contar uma coisa, ele deveria botar umas melancias no pescoço, né? Isso é uma mala, esse cara aí. É uma mala, sem alça. Esse cara destruiu o PDT. Exato. Ele destruiu. Ele começou. A história dele é o seguinte: ele entregava os jornais pro Brizola, no apartamento do Brizola ali em Copacabana. Não sei se vocês conheceram. Estive lá muitas vezes. Não, eu ia fazer no apartamento do doutor Leonel de Moura. Comer uma picanha, ele gostava de diga que, mas o que não ia fazer eu no apartamento do doutor Leonel de Moura? Ele gostava e falava. Logo eu, Salumeia muito lá. E aí ele entregava, aí começou aquela coisa, alisar o Leonel, alisar o governador e tal, aquela coisa toda. Aí o Brizola começou a gostar dele. Com o senhor e tal. E aí convidou ele para entrar no partido. E aí começa então ele a ganhar força no partido
pela sua amizade com o governador Leonel Brizola. Isso já no seu primeiro mandato como governador do Rio de Janeiro. Então aí ele cresce dentro do partido. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro, tenho um amigo, Vivaldo Barbosa, que foi deputado federal diversas vezes no Rio de Janeiro, agora largou a política. Ele me contava histórias grandes desse cidadão. Esse cidadão, em realidade, teve até em Porto Alegre, falamos aí, etc. Ele é uma figura mal vista porque ele não tem nenhum voto. Se ele se candidatar a deputado estadual, a vereador no Rio de Janeiro, a deputado federal, qualquer coisa no Rio de Janeiro, ele não ganha um voto. Então, e ele tem todo esse poder. Ele destruiu o PDT. Ele vai botar para a rua. Agora, a que se atribui todo este poder que ele tem? Ele arma, lá no Rio se usa muito esse tema, armação. Ele é um grande articulador. Isso, é um armador. Mas acontece o seguinte, mas ele é um cara mal visto por praticamente tudo. Que poder político é esse que ele tem? O PDT mingou, né? Hoje é um partido minguado, é um partido a reboque. Né? O Ângelo mandou dizer que tu tem que convidar ele para tomar cerveja contigo. Mas... É uma honra para ele, do lado de uma celebridade que nem você. Mas dá autógrafo na rua, selfie, todo dia. É verdade. Fiz um cheque lá para pagar. Não é verdade. Esse autógrafo não é bom, né? Esse autógrafo... Não, a Magda paga, Cacau. Não tem aquela história permutol, rolo, que é isso? Não. Quem é? Você conhece alguém que faça permutol, rolo? Vitorinos. Quem? Não, vamos parar de falar mal das pessoas que não... toda a Expo Inter lá. Almoça aqui, janta aqui. O nosso telespectador... Tirando leite de tem vaca, um telespectador que fez uma definição... Aqui, ó, fofo na Expo Inter. Fofo. O fofinho. Mas ele colocou assim, entre parênteses, brincadeira. Imagina só o fofo na Expo Inter. Naquele seu jeito simpático, soberano, superior e educado, de saber de tudo e ser sempre o melhor. Subindo no cavalo. Parou. Imagina o fofo desfilando seu charme nos corredores. Imagina só o fofo quando for nos pavilhões falando das galinhas, coelhos, pássaros, cabritos. E quando chegar nos reprodutores bovinos e equinos, aposto que o papudo não vai aguentar. Com certeza vai opinar da fimose dos mesmos. Por favor, desculpe a brincadeira. Desculpe a brincadeira, um grande abraço ao Vitorinos, saudações, Eduardo Bauer. O cara malha e depois desculpe a brincadeira. O nosso fiel telespectador, Eduardo Bauer, não sabe diferenciar uma vaca de um cavalo. Não é verdade? Não, olha. O repórter da Pomba não sabe definir que é vaca e cavalo. Você tem inveja do fofo. Total, porque o fofo tem um fã-clube enorme. Tem, só picanha todo dia. Aqui no WhatsApp, o Jefferson pergunta o seguinte: o Sartori se aconselhou com o Armando Burdi, permutando os imóveis em troca de vagas para o sistema prisional. O Burdi tinha dito isso mesmo, né? Tinha feito essa sugestão. O governador assiste o programa. Exatamente. Bom, deixa eu dizer uma coisa, por falar em governador, o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, nomeou o novo secretário adjunto de Segurança Pública. É o delegado Jorge Luiz Soares. Ele foi anunciado em publicação no Diário Oficial nesta quinta-feira. No entanto, vamos deixar bem claro, a medida tem um caráter administrativo e deve sofrer alteração assim que o Palácio Piratini definir o novo comando da secretaria, tá? Havia necessidade de se colocar uma chefia, né? Então, essa foi a atitude tomada. E hoje pela manhã, numa entrevista bastante esclarecedora, o chefe da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha, falou sobre, entre outras coisas, sobre a mudança, as alterações que sofrerão os direitos trabalhistas, ou se sofrerão ou não alterações dos direitos trabalhistas, quando falava em fundo de garantia, uma série de coisas. E ele foi muito categórico, dizendo que é para as pessoas pararem de temer e entenderem os boatos que sempre aparecem. Espalhados por quem? Sim, e
assim, ó, Mari, eles aparecem dos dois lados, depende de onde vem o assunto, depende de quem interessa, entendeu? Então, assim, gente, direitos adquiridos por trabalhadores, como diria o saudoso Magri, são imexíveis. Direitos adquiridos, direitos conquistados, ninguém mexe. Antônio Rogério Magri. Ninguém mexe. O que o trabalhador adquiriu, ninguém vai tirar. Não tem reforma em Previdência, não tem coisa que não vai... Que direito adquirido é adquirido. Poderá haver mudanças e vão acontecer mudanças, certamente, porque do jeito que está a nossa Previdência não tem como continuar, né? Isso vai acontecer com os novos trabalhadores. Agora, quem tem os seus direitos adquiridos, eles serão mantidos. Eu acho que as pessoas têm que ler, têm que ouvir as declarações. Mas todo mundo mente, todo mundo diz que não vai acontecer. Quando a gente vê, vai acontecer. Direito adquirido por lei, ninguém tira. Ninguém tira. Isso é uma coisa mais velha do que andar para frente. Dona Magda, eu fiquei muito feliz. Dona Magda, vocês têm por mim. Muito. Dona, mas se não respeitar, bom. Sabe como é? É uma cineta na Eu quero agradecer a Dona Irene Santos, minha querida amiga, telespectadora. Tu ganhou um presente? Ela me mandou uma série de presentes. Não é possível. Mas o presente levou agradecimento. Ela me mandou, entre os livros, esse livro fantástico, que eu vou fazer um comentário. Esse livro é do Luiz Antônio Assis Brasil, Cães de Província. É um livro fantástico que eu estou mostrando para vocês e que conta a história de um cidadão que vivia em Porto Alegre e há 100 e poucos anos atrás, quando houve um boato muito grande que estava se fabricando uma linguiça de pessoas assassinadas. Sim. Isso foi uma história muito complexa e tal, foi contada. E ele conta isso nesse livro. Agora, a dedicatória que ele colocou aqui, eu gostei muito que ele disse o seguinte: para o Mário Barcelos, muito cordialmente oferece o autor Assis Brasil. E ele coloca uma frase em alemão que eu falo praticamente todos os dias, que é Gott mit uns, que significa Deus está conosco. Eu digo todos os dias no final do programa. Então, eu quero agradecer ao Luiz Antônio Assis Brasil pelo seu livro Cães de Província, esse livro que já tem algum tempo. Algumas edições, né? Sim, muitas edições, obrigado a ele, e com certeza será lido e será absorvido do seu conhecimento e da sua cultura. Assis Brasil, muito obrigado pelo livro que você me mandou. Boa noite, bancada. Apoio total à resposta da Carla a essa pessoa chamada Juliana. Erros todos cometemos, somos humanos, só que os erros da Dilma atingiram milhões de brasileiros. Pelo que estou observando, ainda vamos continuar com doses nada homeopáticas da irresponsabilidade dos políticos corruptos e principalmente desse partido repulsivo. O PT não sai da mídia há horas. O que é isso? Marketing gratuito. O coitadismo atribuído a presidente é tudo marketing político. Aconselho que leiam sobre o julgamento do O.J. Simpson, famoso jogador americano que assassinou a ex-esposa. Tenho certeza que entenderão todo o processo de impeachment que temos vivido nos últimos meses. E ainda não acabou. Ainda teremos overdoses da Dilma e seu partido generosamente divulgadas por toda a imprensa brasileira. Lástima. Quem assina é a nossa telespectadora aí de Santa Cruz do Sul, Marilda Mendes. Dona Magda, o O.J. Simpson era ator de cinema. Sim. Ele era um grande, extraordinário jogador. Ele matou a ex-mulher e matou o namorado da ex-mulher. E não pegou cana. E foi absolvido. Foi absolvido. E não mora no Brasil. Mora nos Estados Unidos. Agora ele está na cadeia por outros crimes cometidos. Agora, de outra natureza. Isso. Então, é importante isso que ela falou. Leiam esse livro que conta a história desse cidadão. Era negro, então, porque não sei o que. E a mulher era loira. A mulher era loira. O cara então, boa pinta. É complexo o livro, mas vale a pena. Como eu falo sempre, leitura. Nada mais importante que ler para saber. E mesmo lendo, de vez em quando a gente dá umas pichotadas. Outra coisa que é muito boa também é viagem. Agora, se você quer realizar aquela viagem dos seus sonhos e quer fazer isso com a melhor agência de viagens, vai aí, presta atenção. A Tia Yara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando,
Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter. Além de participar de emocionantes shows no Sea Road, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3D e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Agora a Tia Yara vai fazer um convite muito especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí. A Tia Yara Turismo proporciona para você e toda a sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 5133-326935 que você vai fazer uma viagem maravilhosa, tenho certeza. Que tal uma viagem, uma notícia no Sul, não sei se o Marne selecionou essa notícia. Não. Qual é, o que é? Do Canadá, da viagem de avião que estava sendo feita no Canadá. Um passageiro, a meia hora do destino, levantou com a sua mochila e foi em direção à porta de saída. Queria ir embora. Tipo assim, não abre que eu vou sair, entendeu? E aí é claro que foi detido e os tripulantes, enfim, pediram ajuda, as pessoas colocaram ele lá para os fundos e diziam, fica aí. Mas o que dá para a pessoa levantar com a sua mochila e dizer tchau, pessoal, quero ir embora? Sim, ele tem noção do que causaria ele e todo mundo indo embora. Todo mundo indo embora. Olha, pessoalzinho, vamos embora, eu não tô mais afim de ficar aqui, resolvi que vocês todos vão embora comigo. Pegou a mochila e saiu. Abre a porta, suga, vai sugando ali, bancos, tudo. É óbvio. Que horror. Aconteceu. As pessoas fazem cada coisa. Outra notícia, terça-feira os bancários devem estar em greve como todos os anos. Mais um prejuízo para a população brasileira, todos nós, as pessoas que precisam de crédito, precisam de financiamento, as pessoas que estão para assinar um financiamento para comprar uma casa, para comprar um automóvel, aí não pode entrar no banco, só pode sacar no caixa eletrônico e todos os anos tem a mesma história, a mesma greve. A greve dos professores, a greve dos correios e a greve dos bancários. Isso já se estabeleceu como norma no nosso país todos os anos. Eles pedem uma coisa, os banqueiros estão um pouco se lixando, porque eles ganham mesmo de qualquer jeito, e aí daqui a pouco são obrigados a fazer um acordo, etc. E aí fica 15, 20, 25 dias sem funcionamento dos bancos, os bancos fechados. Aí abrem os bancos, aquela correria nos bancos, realmente ser brasileiro, é profissão esperança mesmo. E ser gaúcho também, e trabalhar e viver aqui no Rio Grande do Sul, e receber o salário parcelado está cada vez mais difícil. Os servidores da Polícia Civil, mais uma vez, estão realizando a sua operação padrão, né, em diversas delegacias, como aconteceu no último mês, em virtude do parcelamento do seu salário. Segundo gol do Brasil, Gabriel Jesus de pênalti. E primeiro? 2, Neymar. Bom. Nessa quinta-feira, obviamente, começa a afetar o registro de ocorrências do Estado, o Sindicato dos Escrivães, dos inspetores, investigadores, disse que somente as ocorrências que envolvem crimes contra a vida é que serão registradas. E o chefe da polícia, né, Emerson Vende, afirmou que a mobilização não afeta de forma significativa a população. O trabalho está um pouco diferente. Vamos ver o que vai acontecer. WhatsApp. Boa noite, Magda e brilhante bancada. É lamentável ver nossa mídia chamando de estudante um vândalo. Ora, se fosse estudante, estaria em aula. Quem promove quebradeira é um bandido. Vamos parar com essa caneta. Abraços, Carlos Alberto Belinasso, Santa Maria, Rio Grande do Sul. O Adriana Krimberg, que é estudante, ela é artista, não, ela é profissional de artes visuais. Boa noite. A respeito da prisão da máfia no Distrito Federal. Alô, Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Alô, MP do Rio Grande do Sul. Os açougueiros mafiosos continuam agindo no Rio Grande do Sul. E aí? Soltos nos blocos cirúrgicos, caras de pau assobiando e protestando em público contra a corrupção do país. Oi, diz ela. Ela fala sobre a máfia das próteses, que nós não podemos deixar
que isso caia, esse assunto caia no esquecimento. Dona Magda, nessa sequência de informação médica, eu tenho uma notícia aqui realmente fantástica. Eu quero falar o nome de um médico, o Dr. Robert Howard. Esse médico descobriu um medicamento, né? Um medicamento que é uma droga experimental que causa uma ação impressionante para quem sofre de mal de Alzheimer. Quantas pessoas estão nos assistindo agora com um familiar sofrendo do mal de Alzheimer? No estágio final, diz aqui que é uma proteína, né, que vai para o cérebro e tranca, não sei o que faz, inibe. Os neurônios, causando todos esses problemas que as pessoas que têm parentes ou já leram alguma coisa a respeito disso. Esse Dr. Robert Howard, lá de Londres, o London College, é uma figura maravilhosa. Esse homem é que tem que ser homenageado. Esse cientista é que tem que ser homenageado. Os cientistas, quantos anos esse homem vem lutando e trabalhando como outros grandes cientistas do mundo. Então é uma boa notícia, uma notícia maravilhosa que eu tenho prazer de passar para vocês. O nosso correspondente em Caracas, Leo Wilson, mandou um WhatsApp dizendo que tem 1 milhão de pessoas nas ruas de Caracas protestando para cair o governo Maduro agora, nesse momento. Pode ser que se fortaleça, né? Eu acho que esse efeito Brasil pode dar Mas por isso que eles estão contra. A Bolívia está contra, o Equador, o Rafael Correa. E o Maduro são os dois que estão aí. Pode ser. Enquanto isso, os nossos embaixadores brasileiros estão retornando, né? Venezuela, Equador e Bolívia. Equador, Bolívia e Venezuela estão retornando, não querem mais os nossos embaixadores lá. O senhor Evo Morales devia mandar um chequinho lá, um checão, aliás, um checão, pagando a conta, né? Pagando a conta do que ele deve para o Brasil. Cuba parece estar se metendo também. Vamos pagar os 2 bilhões que tem nesse porto de Mariela aí, que eu não entendi por quê. Qual é o lucro que o Brasil tem? Fortalecer um porto em Cuba. Então fortalece o Porto de Rio Grande, Paranavaí, outras cidades brasileiras. Investir em Cuba não tem sentido. Não tem. Qual é o intercâmbio comercial que faz Cuba com o Brasil? Aí quando entraram no sítio do Lula, tinha caixas e caixas de charuto cubano. Não é do Lula, é do amigo desculpe, do não é do amigo do Lula. Não é do Lula. Tem foto do Lula, da família do Lula. Mas não é do Lula. Mas não é do Lula, gente. Pra quem insistiu nisso, vamos ser processados, não é? Que é isso? Um sítio baratinho, pagaram 2 milhões, né? Eram 2 terrenos. E a cozinha? Custou alto quanto? luxo. A cozinha é aquela que... Vocês têm mania, kitchen. A kitchen quebrou, até fechou aqui em Porto Alegre. Não tem mais cara aqui em Porto Alegre. Ninguém comprava, muito caro. Ninguém, muito caro. Claro, ninguém. Uma cozinha da Kitchens, olha, tem que ter dinheiro pra ter. Fazia uns 30 anos que não se vendia uma porta de cozinha. Nem o showroom trocava mais, né? Porque tá sempre igual. Quebrou. Supõe-se que quem compra uma cozinha maravilhosa como essa vai lá cozinhar. Aí contrata uma cozinha pra você. Boa noite, Magda e bancada. Nem curte a cozinha, né? Entre as notícias lamentáveis, né, que essas coisas a gente nem sempre fala. Acho que temos que respeitar as leis do nosso país. Democracia não é vandalismo nem anarquia. Agora não podemos passar a mão por cima dos exageros e dos abusos da nossa polícia. Características até então só vistas nos anos 60 e 70, como ontem em São Paulo, que uma menina perdeu a visão por esses abusos. Que Deus nos ajude, Rafael Correa. Mas foi a polícia que abusou e que por causa disso que a menina... Também não. Foi. Desconheço. Não, foi na anarquia gerada pelos manifestantes, mas aí sempre é a polícia que... Sim, a polícia se vai fazer alguma coisa, dá um basta, ela já... Pois é, seu Rafael Correa aí eu confesso que eu não sei... de um carro da polícia... Um vídeo do carro, das pessoas pulando em cima do carro, quebrando o vidro do carro, sacudindo o carro, querendo virar o carro ao contrário disso, eu vi. Se estivesse na escola, se estivesse na faculdade, estivesse fazendo um curso, estudando e tal, não se meteria em confusão nenhuma. Não. É só isso, né? Já foi decidido, foi o Supremo que decidiu isso aí, então não tem que fazer essa confusão toda. Vamos esperar novas eleições, teremos novos candidatos, aí vamos votar em quem você quiser. Boa noite a vocês. Carla, o nosso governador não comete crimes piores que esse da ex-presidenta?
Ele poderia sofrer o impeachment também? Boa noite para vocês, Paulo de Pelotas. Ele não só poderia sofrer, como já foi pedido por alguns. Ele já teve 1 ou 2 pedidos de impeachment solicitados. Não sei se impeachment, mas ou algo semelhante, já foi sim. Existe, olha aqui, o Célio Ângelo Pascoaloto. Já que a Carla não lê meu WhatsApp, te pergunto, se alguém puder responder. Existe um processo no TSE onde o PSDB pede impugnação da chapa Dilma Temer. Se Dilma ou o PT assumir que houve chapa 2 na eleição de 2014... Caixa 2, né? Deve ser Caixa 2, não é chapa 2. Mas está escrito chapa, mas é caixa. 2, na eleição de 2014, o que acontece se a chapa for cassada? Bom, aí novas eleições. Bom, aí sim, Se acontecer isso que é o que a Marina deseja, né? Desde sempre, né? Que essa ação seja julgada e que se cair a chapa, cai todo mundo. Apesar de você estar com as cores do PT hoje... Tô de vermelho. Com as cores do PT... A Jaqueline disse que eu fico bem de vermelho. Fica bem com as cores do PT... Então eu digo, vou usar vermelho. Me parece Obrigada, Jaque. O Temer agora, enquanto presidente, não pode ser processado. O presidente da República não pode ser processado. Não, mas espera só um pouquinho. A Dilma já era presidente da República e estava sendo processada pelo TSE. Sim, mas ele vai continuar. Eu tenho a impressão que não vai acontecer nada, que ele vai cumprir tudo. Não, mas se essa ação do TSE que julga a história se houve ou não houve Caixa 2 na campanha eleitoral, cai todo mundo. Sim, cai Se realmente acontecer, cai todo mundo. E cai tudo que resta do PT também. Porque aí, aí acabou, eles negaram, vão concordar com isso agora? Claro que não. Não tem como, Não tem como. Agora voltar atrás está muito estranho. Eles já entraram, inclusive, com um mandado de segurança, com um recurso, enfim, no STF, pedindo anulação do impedimento. Eu não acho nada mais estranho nesse país, dessa gente, de todas as pessoas, eu não estou falando... Assistindo sempre que possível, elogiável e singular programa, percebo que felizmente existem várias correntes de pensamento, tanto por parte dos debatedores quanto por parte do público que interage expressando suas opiniões. Acho positivo e, acima de tudo, democrático. Porém, me causa indignação e desânimo como ser humano aqueles que insistem em contemporizar ou relativizar erros e até mesmo crimes, sejam por ranços ideológicos, vínculos partidários, entre outros tipos de comprometimento, ou interesses estritamente pessoais, pois suas opiniões divergentes, apesar de respeitável, apoia tudo que é nocivo à coletividade, comprometendo a própria existência dos seus conterrâneos. Triste reflexão, isto nem Freud explica. Abraços a todos, Giovanni Prestes. Eu não entendi. Ele está, eu entendi, ele está se referindo a todos os nossos telespectadores. Que a gente hoje está lendo também bastante, o contraponto. E ele disse que por mais que se leia, ele não consegue entender as discrepâncias que as pessoas... Como algumas pessoas ainda pensam dessa forma. Boa noite, bancada. Hoje tive que concordar com o que diz o Chicão sobre os azuizinhos. É verdade. Logo pela manhã, quando chegava ao aeroporto, me deparei com um profissional da multa ao lado de uma placa que informava que o tempo máximo de estacionamento era de 30 minutos. Com a sua prancheta na mão, ele anotava placas e cronometrava o tempo que os carros estavam parados naquele local. Gostaria de saber a opinião do Chicão Tofani Guilherme de Porto Alegre. Guilherme, a opinião é o seguinte: o azulzinho, ele deveria ser um educador do trânsito. Nos Estados Unidos, no mundo inteiro, é assim, não ficar cronometrando 30 minutos e 10 segundos, multa pro cara. É assim o azulzinho, a indústria da multa. Ele deveria ficar e olhar os carros ali e, de repente, anotar até. Depois passou 1 hora, chega, você ficou mais tempo, na próxima vez vou te multar. É assim que se faz em país civilizado. Agora, nesse país onde a civilização não existe e o azulzinho é um achacador legalizado pelo governo, nós sofremos tudo isso aí. Tem um amigo meu, Guilherme, que ele parou de dirigir porque ele passa todos os dias pelas barreiras e ofende os azulzinhos, total de táxi, manda para tudo que é lugar e diz que o sonho dele é bater num azulzinho. Ele já fez a opção dele. Eu ainda não fiz, mas de repente estou nesse caminho. Boa noite, integrantes dessa bancada mais qualificada do Rio Grande do Sul. Aqui na minha cidade, Cruz Alta, todos estão ligados na Atualidades Pampa. Nem o Jogo do Brasil tira a audiência de vocês. Este tem por finalidade, e-mail,
de expor a minha frustração quando toda a nação imaginou que a senhora Dilma estava com seu mandato cassado, veio o digníssimo palhaço, Renan Calheiros, fazer aquela palhaçada que tenho a certeza que muitos até agora não entenderam. Ele dá à senhora Dilma o direito de amanhã assumir um cargo no governo ou nas próximas eleições ela poderá concorrer, pois não teve seus direitos políticos cassados. Outra pérola, é muito pouco o salário de 5 mil para ela sobreviver. Ela deve saber quanto cada trabalhador ganha para trabalhar 30 dias. Um abraço carinhoso, vocês são meus amores. Jussara Moura Beck, colunista social aí de Cruz Alta. Dona Magda, eu sei a força de Renan Calheiros. Uma vez eu fui para Maceió, em Alagoas, tem um amigo meu que tem um hotel lá, um Meridiano, um mega hotel, o Baltazar Saldanha, que era aqui de Gramado, que era daqui, empresário aqui, amigo da casa, muito amigo do Paulo Foi embora Célio também, foi para lá. E se associou a um grupo italiano e tem um hotel lá. E eu estava, faz uns 5 anos isso, com a namorada, papapá, e passei por uma cidade chamada Murici. É dono. E o taxista disse o seguinte, o cara estava levando ali, porque era caminho para ir no litoral sul de Alagoas. Não desce com uma mulher dessa, Chicão. Eu me apresentei, ele já me conhecia, porque era o taxista do hotel, no centro de Murici, porque o filho do Renan Calheiros é prefeito. Ele manda na cidade. Se ele quer pegar a tua namorada, ele escolhe e pega. Lá é a lei do faroeste. Isso aí é uma faceta de Renan Calheiros da época dos coronéis, o Marne sabe melhor do que ninguém, que existiu no Nordeste, e ainda existe isso. Existe isso no Nordeste. Não é só no Nordeste, não é aqui só o também? Renan Calheiros. Claro. Não sabia que qual é a cidade do Rio Grande do Sul, o cara entra com uma namorada bonita, o dono vai lá e pega. Não é assim, não é que entra na cidade. Deixa agora, assim. e se a mulher der bola? Não, mas Magda! aí é aqui mesmo, na bancada já toma, mulher. Magda, diz pro Chicão que não precisa ter ciúmes de ti por ser querida, pois eu também já te abordei para tirar foto. Adoro ver o programa desde a época do Clóvis Duarte. Abraços, Magda Freire, uma xará. A xará. A Magda é uma das mulheres mais facial em Porto Alegre. Olha, Tá Jaqueline, querida. Ai, não tá no WhatsApp dela. Não tá? Não, mas ela disse que o Chicão parece o Bruce Willis. É uma versão. Só que o Bruce é uma Willis versão um pouco Mas mais quando jovem era bonito, do Bruce né? Willis. Porque Quando era depois que ele se bonito, claro. reformou todo, agora ele ficou que parece que foi... Ele ficou muito reformado. Parece que ele bateu no muro e ele é o resultado do muro, entendeu? Porque ficou uma coisa horrível. Você sabe que ele nasceu na Alemanha, né? Tá macileno. Não, eu não sei nem, ele não parece mais que foi nascido, ele parece... Não, o pai era um soldado americano que casou com uma alemã à época e daí saiu o fruto, bendito fruto, o senhor Bruce Willis, que nós temos ali, a réplica. É uma réplica. A réplica. Ou ele que é sua réplica? Não, ele é mais velho que eu. Ele é bem mais velho, ele é não, o Bruce Willis está na faixa do... Bruce Willis fazia até aquele gato, rato... O gato, não. A gata e o rato. Tinha uma série que ele fazia na televisão. Isso aí. Marli Barcelos tem, assim, alguns minutos para fazer. Então vamos lá. Aniversariante hoje. Primeiro aniversariante, a maravilhosa Tarsila do Amaral. Outra virginiana, eu tive o privilégio de ver o Abapuru, que é o quadro mais fantástico. Eu vi no MASP há muitos e muitos anos atrás. E cheira a 7-1 esse Parou. quadro. A Magda me olhou assim. Abapuru, mas se fosse o Vitorino, vai lá, vamos adiante. Vamos adiante. O Chicão quer me destruir, me desconstruir. Vittorio Gassman, grande ator italiano de origem alemã. Ivone De Carlo, uma das mais lindas atrizes, ela era do Canadá, tinha um nome italiano, e foi a Séfora, do filme Os 10 Mandamentos, era a esposa de Moisés no filme Os 10 Mandamentos, realmente lindíssima. O meu querido amigo Washington Rodrigues, completando hoje 80 anos, trabalhamos anos juntos na Rádio Tupi do Rio de Janeiro e também lá na Rádio Globo. Este aqui eu faço questão de fazer uma homenagem especial. Para mim, um dos maiores compositores de todos os tempos da música inglesa e da música mundial, Barry Gibb, autor de sucessos como I Started a Joke e outros tantos dos Bee Gees. É o último Bee Gee vivo, está completando hoje 70 anos. E esta aqui eu também sou fã, Gloria Estefan. Quem não gosta da Gloria Estefan, completando hoje 59 anos. São os aniversariantes de hoje, sei que são poucos, né? Viu só?
Prezada Magda Beatriz, na Atualidades Pampa de ontem discordaste veementemente do Chicão sobre a atuação da Força Nacional, pois eu venho discordar de você, apresentadora Magda. A Força Nacional chegou domingo a Porto Alegre, equipe treinada e com excelente equipamento. Na segunda-feira fizeram um city tour por Porto Alegre. Na terça-feira foram fazer barreiras nas principais avenidas para vistoriar carros e verificar IPVA, além de colégios Anchieta, Farroupilha, etc. Ora, espero que não tenham vindo fazer turismo, tirar fotos e dar autógrafos. Para quem é treinado, já deveriam, em conjunto com a Brigada Militar, estar tomando de assalto Beco dos Cafunchos, a Restinga, Vila Buraco Quente, Vila Cruzeira, etc., desarmando e prendendo os criminosos. Se o que queres é só visibilidade, então a Força Nacional, a continuar assim, vai atender vossa expectativa, mas não a minha nem a do Chicão. Um abraço, Celso Barcelos. Não, o apelido que estão dando para a Força Nacional é o azulzinho de metralhadora. Ai, que horror. Porque eles estão na barreira, né? Eles estão na barreira para ver se PVA, se carteira, tá tudo assim. Aliás, o sonho... Mas não era o Coronel Mendes que fazia esse tipo de barreira que vocês gostam? Mas eu acho que tem que fazer barreira, não na Ipiranga. Outra época. É, mas não ali na Guete, uma barreira. Tem que fazer barreira de locais. Ontem eu estava voltando para casa e tinha uma barreira. Mas era barreira para ver se tu pagou em PVA. Não sei, era do outro lado, eu não passei pela barreira. O governador Sartori, já aproveitando o assunto, o sonho de consumo dele é convidar o José Mariano Beltrame para ser o novo secretário. Que bom, meu também. Porque o Beltrame pediu demissão lá no Rio de Janeiro depois de 10 anos. Agora ele quer descansar, quer ter um período sabático, essa coisa toda e tal. Mas seria um grande secretário de segurança, porque mantém contato com a imprensa e toma decisões firmes. Tanto é que parece que ele melhorou essa coisa lá no Rio de Janeiro. Eu acho inchado nessa palavra que tu disse, um ano sabático. Isso aí, os técnicos de futebol milionários na Europa, sim, eles fazem um ano sabático. Ele fica um ano de pesquisa, o meu ano de da viagens. segunda, da terça, da quarta, tudo. Um ano sabático. Na minha semana não tem sábado. Não tem sábado? Não. É tu trabalha segunda, sábado? sexta, segunda, terça. Tu vai aonde hoje? Sexta. Eu pra minha vai casa. Vai em algum rolê? Graças a Deus. Não vai nenhuma festa. Ela vai descansar. Boa noite a todos. Hoje, que dia é hoje mesmo? Hoje é quinta. Tá. Boa noite a todos. A senhora Carla Krieger. Senhoras, a senhora tem sim uma responsabilidade grande, pois expõe na TV de erros e acertos seus pensamentos. E ela não respondeu a pergunta, qual a sua profissão? Eu sou advogada. Muito bem. Formada em Pergunto direito. à bancada, por que o Fernando Henrique Cardoso não sofreu impeachment também? As pedaladas fiscais foram praticadas em outros governos. Obrigada, Juliana Porto Alegre. Ainda bem, né, que ele não sofreu impeachment, porque assim o Lula herdou do Fernando Henrique Cardoso o nosso país em alta, numa curva ascendente e não descendente como está agora. Desculpe, me chamo Alice e não estou no País das Maravilhas. Eu faço parte dos mais de 12 milhões de prejudicados com a situação atual do país e do Estado. Em momentos como o de ontem, tenho vergonha de ser brasileira. Um beijo a todos. Ontem aquele momento foi muito complicado. Mas eu não acho do impeachment. Eu acho aquele acordo maloqueiro que fizeram. Maloqueiro, ótimo. É coisa de maloqueiro, né? Não, e daí a gente vê assim, no final, a gente acaba se desentendendo com pessoas, né? Que às vezes pensam diferente da gente e às vezes até é inevitável. E eles estão lá, de mão dada, acordão do PT da Dilma. Não é como aqui. Com o PMDB do Cunha. Não é como aqui. Terminou? É o Atualidades Pampa, né? Terminou? Que pena. O que tu quer dizer com isso? Terminou o programa? Terminou. Beijinhos. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Se Deus quiser. Ele sempre quer. Não adianta vocês torcerem contra. Ele sempre quer. Amanhã a gente volta.